Vamos lá. Características dos tributos. O tributo, ele é uma prestação pecuniária compulsória que não é referente à sanção de ato ilícito cobrada nos moldes da lei. Então, prestação pecuniária, dinheiro, expressa em moeda nacional, dinheiro, né, claro. Não vou pagar em ien japonês, vou pagar em moedas finlandesas, não. Não, aqui você vai pagar em real, tá? Então, o tributo, ele é essa prestação pecuniária compulsória, cobrado, claro, em valor nacional, que não representa, não constitui sanção de ato ilícito e é cobrado mediante um processo administrativo colocado na lei, tá? Então, o procedimento de arrecadação do tributo, ele é uniformizado, ele está na lei. Vai ser o mesmo para você, para mim, para todos. Não existe aquela surpresa. Inclusive, no direito tributário, a gente trabalha muito com essa questão de vedação à surpresa. Porque se você surpreende o seu devedor, ele não te paga, né? A ideia é essa. Aumentei os juros hoje em 100%. Você não vai receber nunca, você nunca vai ver a cor desse dinheiro. Então, quanto mais fácil for para a pessoa te pagar, melhor. Eu já falei isso 500 vezes, né? É compulsório, você não escolhe, coisas nesse sentido. Só para você relembrar, tá? Vamos seguir, então. A gente já falou da teoria tripartida, pentapartida, já falou um pouquinho daquela questão de sexta partida, já revisamos o conceito de tributo, já revisamos aí questões de competência, só por cima para dar uma olhada mesmo, né? E aqui uma coisa muito, muito legal, que é a classificação do tributo. Em quê? Nessas questões que a gente está vendo aqui. Isso é muito interessante porque faz muito mais sentido do direito tributário quando a gente for começar a ver as espécies, se você tiver isso aqui em mente, tá? Então pensa comigo, um tributo pessoal ou real? É um ou outro, tá? Não é os dois, não. É pessoal ou real? Os tributos pessoais têm base em conduta ou status individual. Imposto de renda. Quanto maior for sua renda, ou seu lucro, né, no caso de você ser uma empresa, mais você paga. Então, é um tributo pessoal. Ele está vinculado à pessoa física ou jurídica, à sua qualidade ali. Imposto de renda, um tributo pessoal. Que é coisa mais pessoal do que tributar o quanto você ganha? Saber o que tem de mais íntimo no seu, o valor que tem na sua conta bancária, aonde dói, enfim. Os tributos reais, por outro lado, eles têm objetos como referência. O tributo pessoal, então, ele está tendo o seu valor ali calculado de acordo com a pessoa que vai pagar, então é de acordo com o contribuinte. Quando a gente fala de tributos reais, é porque os tributos reais eles estão vinculados ao objeto que dá, né, início, ao fato gerador que dá início a essa cobrança do tributo. Exemplo, IPTU e IPVA. Quando você paga de IPTU? Depende. Se for um apartamento chique em Copacabana, não é a mesma coisa do meu, que é ali num bairrozinho, em Três Rios. Com certeza não é o mesmo valor. Né? IPVA. Se você tem um carro do ano ou uma carroça velha de 2010, com todo respeito a quem gosta de carro, tá? Não necessariamente é uma carroça velha. Meu namorado, por exemplo, gosta muito de carro. O dele é de, sei lá. Eu acho que eu tenho a mesma idade do carro. Acho que o dele é 2005, sei lá. É velho. Já nem paga IPVA, né? Quem sou eu pra falar mal de carro? Quando o meu já aposentou. Então, assim, você tem essa questão do IPVA. Se o seu carro for do ano, pode ter certeza que o IPVA vai vir quente, tá? Mas se for um carro mais velho, o IPVA costuma diminuir. Se for um carro bem velhinho mesmo, já nem cobra. Acho que a partir de 30 anos, né, não cobra. 20 anos, 15 anos, não sei. Mas eu sei que tem algum porque a legislação do IPVA ela depende dos estados, tá? A gente vai chegar nisso também. Mas porque tem esse parâmetro. Acho que aqui no Rio é 13 ou 15 anos. Mas eu já vi estados que é mais do que isso. Aqui no Rio, acho que é 13 ou 15 anos, você já aposenta o carro, não paga mais IPVA. Bom, mas então você tem essa questão dos tributos pessoais ou reais. Pessoais vinculados à figura do contribuinte e reais vinculados à figura do fato gerador do tributo. O que é o fato gerador do tributo? Pelo amor de Deus, o fato gerador do tributo é o que dá base para cobrança. No caso do IPTU, o que é a base para cobrança? É o fato de você ter a propriedade do imóvel, né? Ótimo. Se você tiver alguma questão de IPTU, que eu tenho certeza que você tem, do tipo,
Eu não sou proprietário do imóvel, eu sou inquilino. Por que essa pessoa me manda pagar? Calma, eu tenho a resposta para você e a gente vai chegar lá, mas você vai ter que chegar na aula de IPTU. Então fica o segredo aí. Se quer descobrir, vai lá. Enfim. Depois a gente tem classificação do tributo indireto ou indireto. O tributo direto incide de uma vez só. De novo, IPTU, IPVA, imposto de renda, você paga de uma vez só. O IPTU às vezes vem assim, o valor é muito grande, vem parcelado, né? Vem no carnezinho e tal, mas é um valor só. O IPVA você divide no cartão, mas é um valor só. O tributo indireto, ele possui múltiplas incidências, eles são fracionados. Quais são esses tributos? Tributos que caem sobre o consumo, como, por exemplo, ICMS, IPI. Por quê? Em cada etapa da produção ali econômica, porque pensa comigo, né? É o que eu estava falando no início da aula. Isso não pode ser preto no branco, tá? Você tem que ter um pouco de contexto na hora de avaliar a informação. Se eu te falo que existe um processo produtivo, você não pode pensar só no negócio na prateleira da loja. Você tem que lembrar que para chegar na prateleira da loja, um dia ele já foi matéria-prima. E a pessoa pega aquela matéria-prima e ela leva para a indústria. E da indústria ela leva para uma importadora, uma exportadora, que leva para os mercados, que leva para a distribuição. Em cada uma dessas fases incidiria o tributo. Só que você percebe que se você ficar tributo aqui, tributo ali, tributo lá, tributo aqui, nada ia ser produzido. O procedimento ia ficar muito caro. O procedimento de industrialização ia ficar muito caro. Era mais fácil você vender sua matéria-prima. O que acontece nesses casos? O tributo recai sobre o consumo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa deixa de pagar o tributo? Não, quer dizer que a gente paga o tributo no nome da empresa. O que isso quer dizer? Que as empresas elas jogam um valor maior no produto para que esteja ali dentro do valor daquele produto o tributo também que ela não pagou durante o procedimento ali, né, de produção econômica, porque senão ia ficar inviável essa produção. Então pensa assim, custa R$20, coloca 10, 10. R$10 é o valor real do produto de mercado, né, que ele seria vendido. Não estou falando R$10 porque o dono é bonzinho, não, tá? Ali já estão os lucros dele e tudo mais. Então, ele deveria vender só por R$10, mas ele botou 20, porque esses outros R$10 a mais vai para o pagamento do tributo. Mas como é que vai para o pagamento do tributo? É na hora que você paga, ele já recebe o valor e desconto. Só cabe a você pagar. Depois eles se resolvem, tá? Então tem essa questão do tributo ser pessoal ou real, direto ou indireto. E você vai perceber que vários tributos, às vezes, eles compartilham de várias características, né? Como, por exemplo, o tributo real, que é o IPTU, ele também é direto. Você precisa gravar isso? Claro que não, por favor. Na OAB, ninguém vai te perguntar isso. Às vezes não é prova de faculdade, se o seu professor for um mala sem alça, né? Mas se eu fosse professor, eu cobraria, tá? Porque eu sou mala. Mas, tipo assim, ninguém vai te perguntar isso no dia a dia. Ninguém vai te parar no elevador da sua casa hoje e falar assim, me fala uma classificação dos tributos. Me dá um exemplo de cada um. Não existe isso, tá? Então, assim, calma, isso aqui é só para contextualizar mesmo, trazer essa parte mais doutrinária da questão. Então, tributos pessoais, contribuinte. Tributos reais, o objeto da tributação. Tributos diretos, incidência única, você paga de uma vez só. Ou incidência indireta, que seria essa que vem no procedimento econômico, né, no processo produtivo, tá? Bom, tem os tributos vinculados ou não vinculados. Para mim, esse é o tributo mais legal de explicar. Por quê? Porque ele deixa muita coisa assim clara, ele faz a gente entender muita coisa. O que acontece? A gente tem alguns tributos vinculados e alguns que não estão vinculados. Quais são os tributos, por exemplo, vinculados? Taxas e contribuições de melhoria. Por quê? Porque eles estão vinculados a uma atividade específica do Estado. Mentira? Não, tô falando isso aqui desde a aula 1. Se eu fosse mentirosa, eu ia estar insistindo tanto na mentira que agora ela ia ser verdade, né? Você ia ter que concordar de qualquer jeito. Então, assim, o tributo, ele é... Caraca, eu nem pensei, será que a minha câmera tá em cima do slide? Qualquer coisa eu diminuo aqui, tá? E coloco nos materiais depois de apoio para vocês poderem acessar, tá? Não fica com medo, não. Nem chateado comigo, por favor. Tributos vinculados são aqueles que têm essa contraprestação por parte do Estado. Então, ele presta um serviço, eu pago por ele. Ele presta um serviço público, eu pago por ele. Assim, essa troca. Agora, os tributos não vinculados são aqueles que têm caráter puramente arrecadatório.
E, nesse sentido, eles não estão vinculados a qualquer tipo de prestação de serviço público. Então, é só arrecadação pela arrecadação. É só te cobrar porque precisa do dinheiro. É literalmente isso. Te cobramos o IPTU porque a gente precisa do dinheiro. Pensa comigo, qual é o sentido da existência do IPTU? Nenhum. Por quê? Por que você está pagando o IPTU? Porque eu sou dono da propriedade. Mas eu não sou dono dela? Eu comprei o carro do ano, esse ano. Comprei o carro do ano, esse é meu ano. Vai chegar o IPVA. O carro do ano vai virar troca com a bizinha, rapidinho, uma bicicletinha calói, sem guidão, sem nada. Vai virar rapidinho a troca. Porque o IPVA ele vem tão novo quanto o seu carro, com um valor tão bonito quanto aquele que você pagou no seu carro. Então, mas qual que é a vinculação? Tipo assim, caraca, eu acabei de comprar o carro, o IPVA vem de onde? Porque você tem a propriedade do veículo automotor. Tá, mas por quê? Porque você tem um veículo automotor. E eu preciso de dinheiro. Aí se a pessoa, né, quiser fazer uma explicação um pouco, né, mais bonita, ela pode falar não, porque eu estou te cobrando o IPVU. Caraca, misturei os dois. Estou te cobrando o IPVA porque o carro ele emite, né, poluição. Então, eu que tenho que dar conta como gestor público depois, tenho que criar políticas públicas aí para você não ficar morrendo, sufocado dentro da poluição. Então, você me paga o IPVA e eu invisto nessas coisas. Mas não existe, sabe, essa relação. A pessoa pode florear a resposta falando essas coisas, mas na prática, esses tributos, a maioria dos impostos, assim, eu não conheço um imposto que seja vinculado, não consigo lembrar de um agora. Todos os impostos são não vinculados, porque eles têm essa capacidade só arrecadatória. É só por isso, é arrecadação pela arrecadação. É a arrecadação que vai para o orçamento, que o orçamento vai servir para a gente ter essa política financeira de longo prazo, que traz estabilidade, crescimento, geração de emprego, uma melhora de qualidade de vida. Tá, então a longo prazo é uma maravilha ter essa arrecadação. Mas na hora assim, que você está pagando IPVA, você fala, cara, por quê, sabe? Não tinha de onde vinha esse dinheiro? Então aí a gente volta naquela discussão do início, né? Não é uma discussão sobre ter ou não tributos, mas quais os tributos que a gente tem e se deveriam ser esses mesmos. Então, por exemplo, não faz mais sentido a gente diminuir um IPVA, um IPTU e jogar nas grandes fortunas, começar a cobrar o imposto de grandes fortunas. Não é melhor a gente tirar essa tributação indireta, super complicada, que não dá para entender muito bem, o procedimento ali é muito grande, é pouco transparente, porque é difícil, né? Então, assim, ter transparência em 20 partes do processo produtivo. Então, você pega uma folha e você quer produzir uma folha de papel, aí você tem que ir lá, cortar a árvore, fazer um monte de coisa. Imagina se com cada etapa dessa você tiver que pagar um tributo. Nossa, a folha de papel vai vir custando o preço de um diamante. Então, é muito pouco transparente, muito pouco eficiente esse tributo indireto. Por que a gente não foca mais nos tributos diretos, como imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, né? Cobrar mais de quem tem mais. A gente poder tirar essa tributação do consumo, essa tributação indireta. São essas as questões que a gente tem que ter em mente, tá? E tem tributos de arrecadação vinculada ou não vinculada. Geralmente os tributos não têm arrecadação vinculada, tá? A arrecadação vinculada é assim, é quando o dinheiro já entra para pagar uma conta certa, tá? Então assim, nossa, ganhei o dinheiro, mas já tô devendo tudo que eu ganhei, então fiquei no 0 a 0, é basicamente isso, tá? A arrecadação vinculada é quando o dinheiro ele necessariamente tem que ir para algum lugar. E a não vinculada é quando ela pode ser integrada ao orçamento público e dividida a critério ali, né, dos vereadores, do município, do estado, e como que eles vão votar o orçamento no mês de agosto de cada ano, tá? Opa! Eu acho que eu esqueci na última aula de trazer essa questão de competência legislativa, tá? Ela não é muito difícil. Acho que é por isso que eu estava lembrando dessa questão de tributação no início, de competência. Porque eu trouxe isso aqui no final como um complemento da última aula, tá? A atribuição constitucional de competência tributária, ou seja, o poder de tributar que a Constituição deu a cada ente federativo, nas limitações que ele deu ali, né, compreende a competência legislativa plena. Ou seja, quem tem o direito de cobrar aqueles tributos tem o direito de legislar sobre aqueles tributos.
Um exemplo, IPVA. Cada estado tem o direito de cobrar o seu IPVA da forma que for melhor para ela. Mais melhor é péssimo, né? Mas da forma que for melhor para ela. Em que sentido eu falo isso? No sentido de que, por exemplo, cada lei, né, que vai ter em cada estado sobre IPVA, ela vai ser diferente. Em alguns, o prazo para você não cobrar IPVA não vai ser 13 anos. Em outro lugar, você vai ter alguma espécie de não incidência, uma isenção assim, tributária que foi dada pelo governador do estado. Você tem todas essas incidências aí de política e de lógica tributária em cada caso aí. Então, cada estado tem a sua competência legislativa para trabalhar a matéria tributária, tá? Então, assim, é ali que vem escrito, por exemplo, aqui na lei do Rio de Janeiro, é que a gente vê quem são as pessoas isentas de pagar o IPVA. A Constituição não fala isso. É aqui na lei brasileira do Rio de Janeiro de IPTU que você vai ver quem são as pessoas isentas de IPTU. Então, existem essas leis específicas que a gente vai trazer também, tá? Tô falando isso porque meu marido tá aqui do lado e quando eu fui fazer o OAB, eu fiz, né, um curso preparatório e tudo mais e eu tive que separar todas essas leis. Não foi nem por querer, né? O professor mandou, eu fiz. Então, assim, ajuda bastante. Então, você tem uma lei própria para o ISS, IPI, IPTU, IPVA, e cada estado vai ter a sua, né? Então, em cada estado você tem essa incidência de particularidade, como isenções, aumentos de alíquotas, coisas assim que estão dentro dessa capacidade de competência, tá? Questão de competência tributária. A competência tributária é indelegável, salvo as atribuições de arrecadar ou fiscalizar, tá? A gente já falou disso. No começo da aula eu falei sobre o ITR. O ITR, ele é de competência federal. O município fica com 50%, então ele faz essa repartição. Isso não é tributo de competência, como é que fala? De arrecadação vinculada, tá? Porque a arrecadação não está vinculada à aplicação e propósito, ela está dividida, tá? Nesse caso é divisão, repartição financeira. Simples assim. A competência tributária, então, no caso do ITR, ela é indelegável, ela continua sendo da União, ela é federal. Mas a União, porque assim, como é que a União vai saber quantas fazendas tem em cada município? O município de Piripá, Tamboquinha, sei lá, no Acre. Como é que a União vai saber quantas fazendas tem no interior do Acre? Várias, né? Acho que o Acre é uma grande fazenda. Então, assim, com todo respeito que é mora no Acre. É uma brincadeirinha saudável. Você vai trabalhar essas questões e aí você pode ter aquele convênio que eu falei, né? Se o município, ele aceitar fiscalizar e cobrar esses tributos, ele pode ficar com 100% da receita. Então, assim, a capacidade tributária é indelegável. Então, igual o imposto sobre grandes fortunas. 30 anos, desde 1988 que a Constituição existe, já tem, assim, 300 anos, mas nunca foi cobrado. Você acha que por isso ele deixou de existir? Ah, por isso o Estado amanhã pode... Não. A competência que a Constituição instituiu é a competência que a Constituição instituiu. Cada um dos seus impostos e a competência concorrente das taxas e contribuições de melhoria. Mas a capacidade tributária, ela é indelegável. Salvo se for para essas questões de arrecadar ou fiscalizar. É igual o IPTU, Imposto de Renda. Se tiver algum problema na sua declaração do imposto de renda, você tem que ir lá em Brasília? Não. É a Receita Federal da sua cidade que vai entrar em contato com você. É lá que você vai ter que ir para se explicar, para ver o que aconteceu, para que eles te informem qual foi o problema. Então, você precisa dessa comunicação entre municípios, estados e a federação, né, e a União Federal, ainda que o tributo seja pago e seja de competência de um ou de outro, porque não tem como o Estado saber quantos carros tem naquele município, quem não pagou IPVA. Às vezes é mais fácil o município botar uma blitz na rua e começar a pegar quem não pagou IPVA, não é? Não é uma forma de ajudar na fiscalização do pagamento do IPVA? Eu devo IPVA para o estado do Rio de Janeiro, mas se eu for parar na blitz aqui em Três Rios, eu respondo aos guardiões daqui de Três Rios. Eu não posso falar ladrão, eu não posso esperar que venha, sei lá, o governador do Rio de Janeiro aqui falar comigo alguma coisa. Eu vou pagar e acabou, ué. Primeiro meu carro vai ser rebocado, né? E depois eu tenho que pagar e acabou. Entende essas questões? Então, a questão de arrecadação
Fiscalização, ela pode ser compartilhada até para que o sistema ele seja transparente, eficiente, eficaz, para que ele consiga funcionar. Porque vamos ser sinceros, né? Se esse artigo 7º do CTN ele não tivesse em voga, ele não tivesse sendo aplicado, seria impossível a União saber quem está pagando ITR e quem não está. Seria muito fácil você burlar a lei. Então, exatamente para você ter essa cobrança certinha, para você ter a arrecadação necessária, para você ter a fiscalização e evitar injustiças, né? Tipo imposto de renda. Tem gente que não paga imposto de renda, cara. 30 anos devendo imposto de renda. A Receita Federal nunca chegou lá? Não, aí a gente já sabe que tem outra coisa por trás, né? Mas pelo menos a gente sabe que tem outra coisa por trás. Porque existe essa fiscalização acirrada que depende dessa compartilhação. Mas eu fiquei confuso agora. Você não estava falando de competência privativa e competência concorrente? Sim, a competência privativa concorrente é aquela definida na Constituição. Aonde vai a sua capacidade, o seu poder de tributar? Até onde a Constituição mandou. Tudo além daquilo é abuso da lei e não pode ser feito. Se te cobrar, se aparecer uma testemunha de Jeová na minha porta aqui agora, me cobrando um imposto que eu não conheço, nunca vi, eu não sou obrigada a pagar. Ah, mas eu sou vereador. Aqui, eu vou fazer o sinal atrás da mão pra ninguém ver. Mas, entendeu? Eu não sou obrigada a pagar. Eu sou obrigada a pagar aquilo que está na lei. E os estados, os entes federativos, eles são obrigados a seguir aquele procedimento legal exatamente para evitar abusos e evitar qualquer tipo de desfalque na legislação, qualquer coisa que não seja uniforme, que não respeite o princípio da legalidade, da igualdade, da anterioridade, todos esses nortes que a gente já viu que fazem com que o sistema tributário brasileiro, apesar de meio inchado, para que ele seja robusto e o mais eficiente possível, porque a gente está trabalhando com muitos tributos e muitas unidades federativas. Então você precisa dessa comunicação. Você pedir ajuda para um município, para ele arrecadar e fiscalizar o tributo, para ele entregar o talãozinho de IPTU, não é a mesma coisa que você falar com ele que ele vai ficar com o dinheiro do IPTU, porque ele não vai. O dinheiro vai para lá, vai para a União. Tá? Eu tô dando um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. O dinheiro vai para a União. Mas quem te ajudou a fiscalizar foi isso, tá? Foi o Estado, foi o município. Então tem toda essa inter-relação, tá? Espero que tenha ficado claro, por favor. Pra mim ficou claro, eu entendi tudo que eu falei, tá? De novo, né, o nosso lema. Imposto é roubo, sonegar. Vou te dar a oportunidade de ficar em silêncio. Você já está inserido no mundo do direito tributário. Não é mais permitido esse tipo de coisa. Tá? Então, suas contribuições estão aí, tá? Muito obrigada pela atenção na aula e espero que você tenha entendido. Qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa que ficar meio perdida assim, volta, assiste de novo, me manda um e-mail, conversa comigo, eu te respondo, tá? Não tenho todas as respostas, mas tenho boa vontade. Em algum consenso a gente vai chegar. Então, muito obrigada pela sua presença nessa aula, eu te espero na próxima. Não desiste de mim, não desista do direito tributário e espero que você esteja satisfeito, que você esteja gostando do concurso. Qualquer tipo de feedback, tá? Pelo amor de Deus. Não tenho problema nenhum em ser confrontada com informações, dúvidas, perguntas, críticas. Por favor, tragam para que, sejamos pessoas melhores no futuro, tá? Muito obrigada e tchauzinho.